Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Boa noite a todas. Nesse dia muito especial para todas vocês, mães, futuras mães, diferentes formas de ser mãe, é sobre o que nós vamos falar aqui hoje, tá? Então, eu queria começar dando os parabéns, né, a cada uma das mulheres que nos acompanham aqui. Dia das Mães é sempre um dia profundamente emocionante para nós, nessa página especificamente, uma vez que, em boa parte das vezes, nós estamos tratando de mulheres que são ou querem ser mães e que estão buscando se encontrar na maternidade de alguma forma. Ao longo de todo esse tempo que essa página existe, ela tem buscado dar ferramentas para que vocês possam viver a existência, né, feminina de uma maneira mais plena, mais realizada. E toda vez que a gente celebra o Dia das Mães, a gente celebra o dia dessas mulheres que não só são mães, mas que lutam para ser cada vez mais aquela mãe que desejam, né, que almejam aí na vida. Não é um caminho fácil, mas é um caminho cheio de realizações para todas vocês, eu tenho certeza. E eu não só dou os parabéns, como agradeço a todas vocês que acreditam ainda no valor da mulher também nesse sentido, né? Do quanto ela pode ser valorosa única e exclusivamente por ser mãe também. Para falar sobre essa questão da maternidade e como as mulheres podem viver a maternidade de diferentes formas, nós vamos chamar aqui a nossa convidada de hoje para encerrar essa super semana de lives 2.0, versão maternidade. Nós vamos chamar aqui a nossa convidada de hoje. Eu acho que ela já está aqui, não sei se ela já apareceu, acho que ainda não. Vamos aguardar a Andréa chegar, né? Eu queria que vocês aproveitassem, como sempre, como de costume, para saber se vocês me ouvem bem, se vocês me veem bem, tá? Eu não sei, ele nem sempre aparece o sinalzinho ali para mim, eu imagino que esteja. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, eu peço que vocês deem aquele joinha aí, tá? Eu não sei se estou conseguindo ver os comentários de vocês aqui. Eu acho que estou vendo, sim. Acho que estou vendo. Agora deu uma travada, mas agora os comentários entraram. Eu vou escrevendo aqui, enquanto a Andréia não chega. Vou fixar aqui. Opa, apareceu aqui pra gente. Eu estou fixando aqui o tema da live de hoje, tá? Diferentes formas de maternidade. Uma dica para vocês todos que estão aí vendo a live. Antes da gente começar, se você quiser desativar os comentários, diminuir os comentários, tá? Pega essa partezinha dos comentários e arrasta assim para baixo, que ele encurta e você só vê 2 por vez. E aí você vai conseguir ver a tela dividida e ainda assim vai conseguir ver os comentários e acompanhar a live também. Oi, Olá, boa Andréia, noite. tudo bem? Tudo bom, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Queria te dar, primeiramente, especialmente os parabéns pelo dia de hoje. Desejar que Deus te abençoe Muito muito, obrigada. e abençoe muito sua família, Obrigada para certo? vocês também aí. Você está numa semana pauleira, né? Que eu acompanhei um pouquinho dos Com seus certeza, stories. exatamente. As 2 semanas foram muito intensas. Aquela outra semana da qual você também participou foi muito intensa. Acho que você também encerrou Uhum. a semana de lives. Acho que também o encerramento foi com você. E hoje, mais uma vez, encerrando aí o nosso ciclo. Que honra. Muito legal. Fechou a semana com chave de ouro, então, né? Com Com muito certeza. trabalho, muitos Muito trabalho. partos, Mais muitas vidas. duas Ah. mães que vieram ao mundo junto com seus bebês em trabalho essa semana. Fico muito feliz também de participar desses momentos. É muito especial, com certeza. Nossa, deve ser assim.
Eu lembro a minha médica, até hoje, assim, ela chora, né? É impressionante, não tem como você não se conectar, né? Se Ainda emociona. mais, no caso da minha médica, mulher, é pior ainda. Imagina. Porque sente isso na pele mesmo, né? Literalmente, compartilha muitas experiências, né? De maneira mais íntima. Sem dúvida, E sem passa dúvida. 9 meses juntos, né? Então, Sim, mês a mês olhando, então vai vendo evolução e tudo mais, né? é É muito bem legal. especial. Eu sou muito feliz por poder participar disso, né? E você sente muito isso também, né? Esse florescer dentro das mulheres e em outros aspectos, mas sente também. E Sim. é muito bom ver o retorno que elas dão pra gente, né? Em todas Ah, essas fases. nem me fala. Eu vejo assim os retornos lá no DD, né? Na minha Uhum. assinatura e lá no grupo do desafio também. É todo dia uma alegria, é uma alegria mesmo que não tem preço, né? Não tem. Não tem Com nada de certeza. melhor do que esse alimento. E até é muito pertinente isso, porque esse tipo de missão, né, que você assume, que muitas pessoas assumem, tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar hoje, Uhum, né, sobre diferentes formas de maternidade, os aspectos envolvendo a maternidade, como ela pode se manifestar na, na vida da mulher, né? A gente tem aqui na página um grupo muito grande de mulheres que já são uhum, mães, biologicamente falando, uhum, e muitas mulheres também que vivem essa ansiedade, né, de serem uhum. mães, e muitas que vivem esse drama mesmo da luta pela cura da infertilidade, de alguma forma, né? Sim. E essas mulheres se consomem muito por isso, e acho que Uhum, essa live é uma boa oportunidade de a gente dar uma luz para essas mulheres e trazer elas para novas perspectivas sobre a sim. possibilidade de ser mãe também, né? Sim, sim, claro. Você Eu acho que a gente pode começar justamente por isso, assim, né? Quais são, Andréia, no seu ver, assim, as características femininas que mais afloram, assim, na maternidade? O quanto ela representa para as mulheres, assim, qual é a expressão da maternidade dentro da vida da mulher, assim, o que que ela mais traz em evidência, assim, na vida da mulher? Certo. Bom, primeiro, feliz Dia das Mães para todas as divas aí. E é interessante dar essa comemoração do Dia das Mães, né? Todo mundo oferece para quem é mãe física, né? Assim, mãe material, né? Eu até mandei hoje no Dia das Mães para as meninas do meu grupo, né? Do desafio. E percebi que a direção dessa felicitação é para a mulher que teve mãe, de fato. Isso é muito frustrante para as mães que não podem ter, que gostariam e não, por alguma infelicidade, por alguma tragédia mesmo, algum drama da vida, que seja, ela não pode realizar esse sonho, né? Mas é um sonho que é o mesmo sonho que eu posso, se eu fizer uma analogia, eu posso trazer as mulheres que sonham em casar, né, em casar, em constituir uma família. Então, existe todo esse sonho que muitas mulheres também não realizam, né, o matrimônio. Ou uma felicidade de amar alguém e ter esse enamoramento pleno, né? Não é. Existe assim, a realidade da vida humana é constituída da parte estrutural, né? Da parte ontológica e daquela parte futurista, que não se vê, que, né, é a parte aberta, é o pedaço do livre-arbítrio que está inexoravelmente vinculado. Você tem a opção de escolha, você tem a liberdade. Se você não quiser escolher, você não vai ter liberdade. Então, tem os dois. Então, esse ponto, surpresa, que é o sabor da vida. É o sabor da vida. Na verdade, a gente vive, na verdade, articulando entre voltar para o lar, o aconchego e a segurança do lar, e se desafiar mundo afora e conhecer coisas novas. Isso se coloca em qualquer lugar. Estou com vontade de viajar, conhecer um lugar novo, um restaurante novo. Isso manifesta de diversas formas e de diversas intensidades, de acordo com a pessoalidade, a personalidade de cada um. Mas isso, o que acontece com isso? Se a pessoa ela se apega a um plano ideal que ela colocou de uma forma que tem que ser isso que aconteceu, que tem que acontecer isso a ponto de tirar essa liberdade de
movimentação, de viver, ela fica frustrada, independente se acontece uma infertilidade, ou a mulher não se apaixona, alguém não se apaixona, e não acontece o matrimônio, não acontece o amor, né? Essa mulher, ela não admite. É a síndrome de Eva mesmo do controle. Então, ela entrou numa hora, a mulher contemporânea, num movimento de querer controlar tudo, e tudo que ela é bombardilhada em volta hoje em dia, seja essas ideias de livros de autoestima mesmo, com regras de A a Z, seja planners com caixinhas para colocar tudo, ó, o que comer, o que vestir, qual a cor, não sei o que. Todas essas coisas são subliminares que atrapalham justamente essa questão da liberdade, esse ponto de liberdade que parece que tudo no mundo vai minando, ao mesmo tempo que fala, você vai ser livre se você fizer isso. Né? Se você tiver um planner, você vai conseguir ser livre. Se você tivesse por você vai. Não, gente, não estou falando para ser bagunçada, mas assim, o mundo da mulher, ele não pertence a este mundo cartesiano. Né? Não pertence. Então, a mulher que ela coloca a vida dela nesse plano cartesiano, seja em qualquer âmbito, seja para ela se realizar profissionalmente, maternalmente, matrimonialmente, amorosamente, seja com a família de sangue de alguma forma, seja com qualquer coisa, a mulher ela, não é esse modus operandi da mulher, para a mulher ser feliz. E isso não sou eu que estou dizendo, é ontológico, é estrutural, entendeu? Nós somos seres maternais. Então, assim, a nossa própria estrutura demonstra a que servimos. E aí entra o ponto central. Essas mulheres que elas definem desde nova, e é muito comum a mulher sonhar, e é assim mesmo, né? Mas assim, a maturidade faz com que essa mulher formada sonhe, mas absorva a circunstância tal qual é dada, né? O que acontece é que hoje nós não temos mulheres formadas, nós temos meninas adultas. Não temos mulheres com uma formação feminina o que significa formação feminina? Qual é a minha capacidade? Quais são os meus potenciais? Aonde que eu me movimento? Aonde que é adequado eu jogar a minha energia? Onde combina com a minha natureza, né? Assim, é uma coisa de harmonia. Há falta de harmonia entre as mulheres hoje, sabe? É uma desarmonia, uma incongruência, né? E tudo isso faz a mulher ela ficar presa demais aos planos dela. Então, essa mulher que criou o ideal de ter filha, descobre que não vai ter, o mundo dela cai, porque ela depositou a vida dela, a felicidade dela nisso. Só que aí vem o ponto de esperança que eu trago, que é o seguinte, a mulher, que é o que eu estava falando hoje no grupo, quando elas, parabéns para todas as mães, você que é mãe falando que é mãe, eu falei parabéns para todas vocês, porque toda mulher, não esqueça, toda mulher é mãe, mesmo você que ainda não é mãe carnal. Toda mulher, ela nasce com o útero, ela nasce com o poder transformador. Toda mulher é mãe. A vida vai te mostrar, conforme você vai vivendo, a vida vai te mostrar que tipo de mãe você vai ser. Para quem você vai ser mãe, vai ser mãe carnal também, mas independente disso, isso é um bônus. Ser mãe carnal, na verdade, parir um filho, é um bônus, na verdade, né? A gente está aí trazendo a humanidade, né? Formando a humanidade. E a mulher é justamente isso, ela é formadora da humanidade. Então, a mulher que de alguma forma não pode ser mãe, lembre-se disso, você é formador. Então, você, como uma mulher que está sendo infértil, você pode ajudar muitas outras mulheres nessa situação a exercer o ser maternal dela de alguma forma, a animar essas mulheres, alegrar essas mulheres, ampliar o mundo delas e mostrar que na frente delas tem a situação que ela vai ser mãe. Né? De alguma forma tem. Então, se não é com a família, se não é a religiosa, né? A mãe que é de fato religiosa, se não é esta, é em algum momento, em algum lugar, seja na sua empresa, seja educando alguém, seja ensinando alguma coisa. A mulher, ela é educadora, ela forma seres humanos. Ponto. Então, assim, na formação, na condição de formadora de seres humanos e na condição de maternal, ela precisa humanizar. O caráter da mulher é humanizar, pessoalizar o mundo impessoal masculino.
que é o mundo dos negócios, das construções, de civilizações e tudo mais. Então, o conforto que eu dou para essa mulher que ela está num mundo muito fechado, né? Ai, triste, sim, não é? É triste para uma mulher. A mulher quer se realizar materialmente também, assim como o homem precisa se realizar materialmente, né? Mas é triste, ok, todos nós carregamos nossa cruz, todos nós temos alguma coisa a suportar, porque é por intermédio desse sofrimento que a sua vocação vai aparecer. E veja, nós não somos jogados aqui do nada, para nada. Né? O Deus é tão amoroso que ele coloca, a gente tem uma vocação, um chamado pessoal, né? Que vai se dando conforme a gente vai fazendo. Por exemplo, eu estou fazendo isso agora, eu nunca imaginei estar fazendo isso. Não foi uma coisa que, quando eu crescer eu vou cuidar das mulheres e vou formar, educar mulheres. Nunca pensei nisso, né? E aí, então, foi acontecendo, aonde eu me encaixei, aonde o meu ser maternal tá. Tenho 2 filhos? Tenho, mas aonde eu exerço, sendo bem sincera, Felipe, onde eu exerço a minha vocação maternal, o meu ser maternal de mulher, é aqui. É nesse chamado, sabe? Aqui é o meu dever e tudo mais, mas assim, não é uma coisa, não é minha missão fim. A mulher que tem como missão fim ter um filho material somente, acontece alguma coisa, Deus me perdoe, o que vai ser da vida dela? Acabou, né? Então, primeiro é ampliar. A primeira coisa que eu falo para essas mulheres assim, para de olhar só para o seu mundinho, para o seu planinho, para o mundinho que você articulou, que você colocou no planner, e assim, se sair, né, daquilo ali, você pira. Não, na verdade, a vida tá te chamando para a realidade. Vem viver a vida de verdade. Sai aí do seu papelzinho e vem viver a vida real, que tem coisa muito melhor para você aqui. Mas a mulher precisa, né, se abrir para isso. Então, seria o princípio da maternidade, sabe? Eu vejo muito como hoje as pessoas estão obcecadas por transformar todos os elementos da sua vida numa carreira de sucesso, né? Esse apelo em ser boa em tudo, ser a melhor em tudo, muitas vezes essa vocação, esse exercício da maternidade, biologicamente falando, ele se torna mais um compromisso a ser feito, como se a mulher devesse essa satisfação à sociedade, devesse essa satisfação aos seus familiares ou ao seu marido, né? E isso se torna uma pressão muitas vezes, mais do que um desejo espontâneo de uma compreensão de que aquilo é um elemento do ser feminino. Esse desejo, ele vai aparecer naturalmente em algum momento, mas como uma consequência dessa necessidade, né, de gerar, do que uma necessidade de ter um filho socialmente falando. Né? Muitas mulheres se consomem por isso que você falou. Esse é mais um plano. Né? E aí eu acho que isso acaba caminhando até por um caminho mais perigoso, que é esse encarar a maternidade como um direito. Eu sou mulher, eu sou fértil, então se eu quiser eu posso ter filhos, como se isso fosse uma coisa controlável, né? Alguma coisa que ela fosse capaz de possuir de alguma forma, assim como ela possui outros elementos da vida. Isso acaba sendo muito perigoso e traz muita frustração. Né? Porque você transforma a maternidade em mais uma coisa. A carreira, por exemplo, se uma mulher tiver algum fracasso na sua carreira, ela pode voltar atrás e recomeçar esse ponto e atingir isso em algum lugar. Essa é a dinâmica natural dessas coisas, né? Materiais, por assim dizer. Mas o desenho da nossa existência, ele passa necessariamente pelo fracasso, isso faz parte. Ele não é uma coisa evitável, né? E isso acaba sendo um elemento que dá sabor na nossa vida. E muitas mulheres não conseguem lidar com isso. E não só mulheres, é claro, a gente está falando para mulheres aqui hoje, mas esses são elementos da existência do ser humano. Existem questões inerentes ao homem que acabam enfraquecendo ele também quando ele não entende isso, que ele não tem tudo sob controle. Né? Isso extrapola para o homem nas questões realmente administrativas, que muitas vezes ele se sente totalmente impotente e fraco ou diminuído porque não consegue dar conta dos seus, né? Proteger, amparar, enfim, prover tudo para os seus. E não consegue lidar com isso. Todos. Né? Acho que essa superestimação do material apaga os outros elementos da existência nossa. Você tocou num ponto interessante, que na verdade, é a separação
que estão fazendo entre matéria e espírito. Essa Uhum. separação está causando muitos danos, entende? Porque o que é o governo tirânico? O que é uma pessoa tirânica? É uma pessoa com autoridade sem amor. Agora transfere isso para as pessoas comuns. Eu tenho autoridade sobre o meu corpo, então eu decido o que eu quero fazer ou não. Mas essa pessoa sem amor, sem articulação do amor na alma dela, ela só faz besteira, né? Eu mando no meu útero, então eu não quero ter filho agora, ou aborto agora, ou agora eu quero. E aí vem a vida, inevitavelmente, para essa pessoa e mostra para ela a murros que você não tem controle de tudo, né? E quanto mais essa pessoa tenta controlar, mais a vida dá bofetadas, mostrando, não, você não tem controle de tudo, não é por aí o caminho. Só que a maioria das pessoas não insistem, né? Não ouve o aprendizado, isso daí não ouve essa voz, né? Porque estão exatamente fechadas no seu mundinho e sem amor. Não está articulando tudo que tem agora, todas as possibilidades que nós temos hoje no século XXI, um monte de coisa, sabe, que a gente pode usar a nosso favor. Se tiver o amor articulando, é para o bem. A gente consegue, né? O que a gente está fazendo aqui agora, né? Graças à tecnologia e tudo mais, olha, a gente alcança muitas pessoas estando em casa num domingo à noite, né? E, pô, dá para fazer isso super bem, entendeu? Agora, se não tiver articulação do amor, e eu falo amor por ela mesma, né? Porque existe uma manifestação, uma declaração em alto e bom tom, uns gritos por aí de amor próprio, de eu tenho autoestima e eu me amo, mas não ama droga nenhuma. Isso são declarações vazias, né? Jargões que se repetem porque acredita que se falar isso, eu vou acreditar nisso e eu vou sentir isso. E aí a pessoa chega à noite se sentindo uma farsa, né? Então, assim, veja só, começa a articular o amor na sua vida. Não tenta alimentar somente os seus planos, aquilo. É claro que a gente tem que fazer atividade física, cuidar do corpo, cuidar da alimentação, trabalhar, ganhar dinheiro, sim. Só que principalmente para a mulher, essa não pode ser a pretensão. Essa não pode ser a motivação do deslocamento dela. A motivação do deslocamento feminino não pode ser meios materiais, porque ela nem vem do pó. A gente veio lá de outro lugar. Tá travando aí? Deu uma Tá travadinha, travando? mas não cortou sua Não? frase, não. Travou um pouquinho para mim só, mas não sei se é a minha internet. Mas eu consegui te ouvir toda. A frase toda eu ouvi. Não Tá, cortou para mim, não. tá. Então a mulher ela tem que lembrar que ela tem que ser magnâmica, ela tem que ter um coração grande. Olha, a Maria é o protótipo da mulher, né? E é a rainha da misericórdia. Rainha, gente, qual que é o símbolo da rainha? Para os contemporâneos, o símbolo de rainha está atrelado, ou rei, está atrelado a poder, né? Aí lembra, a associação é muito comum fazer com poder, né? Só que antes de ter um poder, tem um motivo de ter esse poder, né? Ela tem esse poder porque ela é capaz de salvar os corações. É a rainha da misericórdia. Veja, ela é a rainha de misericórdia, não da própria misericórdia. Não vem dela, não é dela a misericórdia. Ela é um canal e ela oferece misericórdia a todos que pedem, que solicitam. Ela abriu mão de si. Por que ela está nessa situação, nessa condição de rainha? Porque ela abriu mão de si. Ela abriu mão da vida dela, abriu mão da alma dela, da pessoa dela, dos planos dela, para ajudar as pessoas que precisam, para ajudar. Então, assim, articulando, esse é o protótipo da mulher. E a mulher que quer se tornar rainha, veja só, a mulher hoje ela quer se tornar rainha, ela sonha em ser a rainha do lar e tudo mais. E como é que faz para ser rainha? Você precisa abrir mão de si, não tem jeito. Você precisa largar a mão de si, abre mão de você mesma para o outro. E aí você vai ser a rainha do lar, você vai ser a rainha da sua comunidade, a rainha do local que você está fazendo isso, porque você merece, pode. Porque antes de ter poder, uma rainha, ela conquistou isso, ela tem um motivo de estar ali. E o motivo é justamente ela ter se esvaziado, ela ter esquecido que ela existe. É por isso que ela está lá.
Não porque ela é boa, poderosa por nada. Ah, sei lá, fui escolhida e tô aqui no topo. E, né, e sou poder e faço isso e plim, plim, plim. Eu não sei, esse imaginário está muito corrompido, né? Sobre o significado das palavras, né? O que que é uma rainha, o que que é um poderio verdadeiro com amor, o que que é misericórdia, o que que é submissão, o que que é maternidade, né? O que que é vocação, tudo isso está muito corrompido no imaginário. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer meio de uma faxina geral, né? Na mente das pessoas e retomando o amor aos pouquinhos, né? Uhum. Existe É. uma realidade muito nítida hoje para nós, e trazer o exemplo de Maria é sempre muito pertinente, que você falou sobre essa questão dessa falta de noção do que é o poderio. As mulheres estão cada vez mais, como eu vou dizer, encantadas por um discurso de empoderamento, no qual as referências são mulheres extremamente vaidosas, egoístas, cruéis, secas, né, por assim dizer. Existem hoje grandes referências de mulheres na mídia que são extremamente vaidosas, que não abdicam de si e que acabam dando um tom extremamente impessoal ao seu discurso, né? Jogam as suas conquistas para um âmbito coletivo, tornam a mulher um ser extremamente impessoal, sem sensibilidade, né? Sem carinho pelo próximo, uma mulher ao serviço de uma sociedade de planos coletivos que não são dela. Isso tem ganhado cada vez mais espaço. Então, as atrizes de Hollywood hoje são inspirações para as mulheres, as escritoras de livros feministas são as inspirações para as mulheres, os intelectuais do nosso país, as intelectuais do nosso país, né? As ditas autoproclamadas intelectuais são referências para essas mulheres, e isso acaba representando um peso muito grande. A gente vai esquecendo cada vez mais desses exemplos de serviço, né? E se deixando contaminar cada vez mais, seduzir por essa imagem de poder pela influência, de poder pela aparência, né? De poder pelo ter e não pelo ser. E isso vai impondo à mulher essa condição de estar cada vez mais a serviço das suas vaidades, dos seus desejos mais imediatos. Isso a gente está falando para as mulheres porque é com elas que nós estamos falando hoje. Mas isso atinge o ser humano de uma maneira geral. Homens e mulheres são igualmente seduzidos por esse discurso. E quando a gente traz exemplos de seres espirituais, né, de um exemplo espiritual muito forte, as pessoas muitas vezes não entendem, acham que a gente está fazendo um papo de igreja, né, querendo despejar regras e comportamentos sobre as pessoas meramente porque Deus mandou. Quando, na verdade, é uma falta de compreensão sobre todo esse simbolismo. O exemplo de Maria é muito pertinente nesse sentido. De uma mulher que abdicou de si e se engrandeceu por isso. Alimentou a sua humildade por saber do seu poder de transformação que ela traria para toda a história. Né? Nenhuma mulher é tão citada quanto ela e tão repetida quanto ela. Talvez não tenha nenhum nome que seja mais forte do que o nome de Maria. Não só pela sua memória, mas pelo seu uso, né? As Marias que nós falamos do Brasil hoje, por exemplo, são uma repercussão desse carinho por esse nome, por essa pessoa, pelo que ela representa. Uma pessoa que tem no seu cântico, numa das poucas coisas que fala na Bíblia propriamente, que é uma mulher de pouca voz, mas de um simbolismo profundo, o que também diz muito sobre as mulheres. Mas quando ela no seu cântico coloca: minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, né? Porque olhou para a humildade de sua serva e continua: doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. E ela se proclama sem se envaidecer. Né? Ninguém olha para Maria dizendo que todas as gerações vão lembrar dela porque ela é maravilhosa, mas porque um Deus maravilhoso se permitiu inclinar-se sobre ela. E isso representa muito para nós, entendermos essa nossa condição vulnerável de seres humanos. Como você disse, a mulher forja a sociedade na sua humanidade. Ela dá sentido a essa nossa vivência material. E ela, esse exemplo de Maria, ele não pode deixar de ser citado nunca, especialmente no Dia das Mães, como essa mulher extremamente forte, que viveu isso, que nos recorda essa vulnerabilidade. Coisas que nós não paramos para pensar muitas vezes, e na minha experiência como médico, ginecologista, obstetra, eu vejo muito isso,
E muitas vezes meu trabalho é fazer ela entender essa realidade, ainda que ela não perceba que eu esteja falando disso, de que muitas vezes eu faço aconselhamento de mulheres jovens que estão chegando no meu consultório e querendo fazer um aconselhamento pré-concepcional, que a gente chama, né? Mulheres saudáveis que estão fazendo Sim. exames de rotina, estão em vias de se casar e têm muitas dúvidas e sempre começa com a mesma história. Porque eu estou me casando agora, mas eu estou estudando, tô trabalhando, então eu penso em engravidar daqui a 2 anos e eu queria me preparar e saber que exames eu preciso fazer para quando vier a oportunidade estar tudo ok. E se esquecem que existem Uhum. algumas forças que são incontroláveis na nossa vida e que estão muito acima dos nossos planos, né? A nossa natureza, o tempo, são forças implacáveis e que vão cobrar o seu preço cedo ou tarde. E essa nossa obsessão por um Sim. controle, e às vezes são mulheres muito religiosas que chegam no meu consultório com esse pensamento e que não conseguem entender que estão fazendo de si as deusas da própria vida. E esquecem dessa É, condição vulnerável que exatamente. nós temos. E que a vida amanhã a gente não Uhum. sabe nada que vai acontecer. E esses planos de Não, ter e que filhos daqui a detalhe, 2 anos, essa vulnerabilidade é o que dá o tempero, é o que dá exatamente. esse peso, essa densidade que a mulher está reclamando não ter mais hoje. Ai, o tédio, né? Qual é a doença do século? O tédio, né? Sim. O tédio. O que é o tédio, a tristeza? É um vazio. É oco, né? São diversões, são distrações, são comportamentos ocos, né? E isso deixa a mulher quanto mais ela controla, seja o anticoncepcional, querendo, é o dia que vai nascer, quantos filhos vai ter, não sei o quê, mais oca ela vai ficando mesmo, né? Porque ela tá negando a substância da vida, que é justamente essa parte dada a nós da liberdade, do futurismo, da surpresa. Isso que dá densidade, dá substância para nossa vida. E é isso que as pessoas mais fogem hoje, em especial as mulheres, que elas, não, eu preciso ter certeza se fulano vai falar comigo, será que eu falo ou não falo? Não, eu só vou se ele der um sinal, alguma coisa, porque ela não se atira numa possibilidade de um namoro, de um flerte, enquanto o cara não der certeza se vai pedir a mão dela, se não vai fazer isso, se não vai fazer aquilo. Gente, que loucura! Assim ficam cada vez mais pessoas sozinhas, solitárias, controlando, e aí elas temem, porque o temor da mulher continua o mesmo, assim como a vontade dela, o sentido dela continua o mesmo, desde que o mundo é mundo, né? Vai-se sociedades, muda as modas e tudo mais, o sentido íntimo ontológico da mulher continua igual, do homem também. E ela vai sentindo medo de ficar pra titia, ela vai sentindo medo, daqui a pouco não vai dar tempo de eu ser mãe mais, né? Só que Uhum. ela esquece que lá no começo, ela começou a controlar logo no início, né? Ela tá negando o tempo todo as coisas acontecerem, porque ela quer controlar tudo o tempo todo. E depois, quando tá acabando o tempo, ela se desespera. E esse desespero não deixa essa mulher fluir o pouco tempo que resta para ela resolver as coisas, para ela viver. Né? Então é muito triste isso, Felipe. É muito triste, porque é uma covardia sem fim. É uma geração soft, né? Da covardia sem fim, de fato. A mulher, ela tem a coragem, a fortaleza, sempre foi muito forte na mulher. Né? Porque a mulher ela é todo um amparo emocional, ela é insubstituível para ser um amparo para a humanidade. E veja, ela gera vidas, né? E a mulher hoje em dia está gerando mortes, não está gerando vida, está gerando ódio, discórdia, em vez de gerar comunhão, em vez de gerar alegria. São coisas simples, mas que destroem o sentido da mulher, né? O sentido maternal. Por exemplo, um sorriso, que eu falo sempre. Elas não sorriem. Você vê a cara séria para a mulher brava, densa, pesada, como se fosse um homem, né? O pesador masculino, da responsabilidade mesmo que elas colocaram, que elas assumiram de sustentar o lar, né? De dividir as contas, de assumir. Ela foi assumindo coisas. Porque eu sou boa demais, porque eu sou boa, vou provar que eu sou boa. Provou, de fato. De fato, a mulher. As coisas materiais, a mulher não precisa muito do homem, né? Não precisa. O ponto é, só que assim, precisa. A sua alma precisa. Não adianta. Você querendo ou não, sua alma precisa. Senão, não teria ninguém aqui interessado nisso, ninguém interessado em ser mãe, ninguém interessado em casar.
né? Então, a resignação, que é a palavra que eu estou trazendo sempre. A mulher a resignar-se da sua condição e a partir daí ela começa a ver a beleza da sua condição e aí ela começa a amar uma coisa que ela foi ensinada a odiar, principalmente a geração nova. Você deve atender muitas jovens. Essa geração nova nem sabe o que é ser mulher. Não foi apresentado o que é ser mulher para essa geração nova. A minha geração para trás ainda tem, uns relances dos avós, dos avós e tal, né? Alguma coisa. Mas essa geração nova nem sabe o que é. É igualdade, ponto. É igualdade, pronto. Eu tenho que trabalhar, tenho que dividir a conta, eu tenho que fazer tudo igual e pronto. Então, vai ter tudo igual. Né? Vai ter tudo igual. É o peso masculino que a mulher não foi feita para suportar, a sua própria constituição demonstra isso. A mulher não foi feita para suportar peso material. Tá acontecendo que ela está suportando. Só que nela se esgota, porque não é da natureza dela suportar esse tipo de coisa. É feito para o homem, que é pesado mesmo, é terreno, é duro, é rígido, tem pelos, é pele grossa, é assim, é o homem. A mulher, ela foi feita para ser alada. Ela é alada, tão leve, que o pé não encosta direito no chão. Ela sai voando e o homem puxa ela, porque ela foge o tempo todo para um outro mundo. Nós não somos meio desse mundo, né? Você vê que uma mulher nunca está 100% presente. Ela nunca está 100% presente. Isso até às vezes no homem, o homem fica mesmo, né? Eles ficam maravilhados com isso. Vocês ficam. Porque vocês percebem que a gente foge para algum outro mundo, que vocês não fazem ideia que mundo é esse, que não está muito no campo de visão de vocês, né? Só que a gente extrai conteúdo de lá riquíssimos. E essa mulher que está pesada com esse homem, ela está tão preocupada com as coisas materiais que não deveria estar, que ela não consegue exercer a sua maternidade real, que é justamente extrair o conteúdo desse submundo. Eu sempre faço um desenho que eu tenho um mundo dos humanos, homens e mulheres, e um submundo lá aqui dentro, que é o mundo da mulher, que é tipo como se fosse um canal espiritual para a Terra. Então, é o protótipo da Maria. Maria é o canal de misericórdia, né? É um canal para chegar a Jesus, né, seu filho, né? Por ela é a intercessora. Então, ela representa exatamente a nossa missão, né? De ser um canal, né? Do subjetivo, daquilo dos valores mais altos, ou seja, aquelas coisas que não se pega, não se toca, não se conquista por dinheiro, por nada, que é o amor, a beleza, a bondade, a verdade, né? Então, isso nós somos incumbidas a trazer ao mundo, né? Tanto que a gente amortece, vê, estuda qualquer tipo de história do mundo, qualquer uma, Troia, seja lá qualquer uma, você vê a intercessão da mulher amenizando, amortecendo a situação e dando um sentido. Veja só, ela ao mesmo tempo que ela amortece, ela dá um sentido para aquilo tudo acontecer também. Porque senão é um bando de homem numa rinha, né? Brigando por nada, né? Então, ela dá um sentido para a vida do homem. E aí o sentido da vida dela aparece. Veja só, né? Então, conforme ela doa, conforme ela dá sentido para as pessoas, o sentido dela, da vida dela aparece. E é lindo isso, e a mulher que decide com coragem experimentar isso, vai experimentar. Porque eu sempre falo para as divas que têm muito medo, sabe? Estão mergulhadas no controle, muito medo, como desbloquear isso, né? Comece a experimentar, comece a sorrir, comece com o seu cachorrinho, comece com o porteiro, com o padeiro, comece a agir diferente com essas pessoas que não vai saber nada de você. Faz um teste, sabe? Seja mais alegre, pergunta como foi o dia, se você percebe, porque a mulher percebe a energia do lugar da pessoa, como a pessoa está assim, está assado. A mulher está lá numa sala de reunião com um monte de homem, ela está vendo que um está sendo injustiçado de alguma forma, ou que está sendo uma frieza, né? Porque é só cálculos e números e não sei o quê. E a mulher está olhando a pessoa que está sendo bombardeada, ela não está olhando as contas que está acontecendo no papel ali. Essa mulher, ela precisa atuar nesse momento, ela precisa atuar, porque os homens que estão ali não estão vendo que o cara está fazendo xixi nas calças de medo de perder o trabalho, porque ele errou um cálculo lá que seja. A mulher está vendo isso e ela teme exercer a sua vocação ali e darem risada dela e ela ser diminuída, não ser respeitada.
Entendeu? Então, só um minutinho. Tá acabando, amor, tá acabando. Fecha, Bubudinho. Tá acabando. Ela abriu a porta. Oh, meu Essa é Deus. maternidade real, né? Na nossa última live aconteceu isso também. Você tava lá e cá desdobrada para Lembra? tomar conta dela. Uhum. A gente Faz fazendo as parte. lives de domingo, domingo tem que participar da vida familiar, não tem jeito. Maravilhoso. Então essa mulher, ela precisa criar coragem de exercer. Então, começa no seu dia a dia com pessoas meio desconhecidas, sabe? Uhum. Ah, vou ser mais feminina aqui, vou ser doce, vou ser graciosa, vou ser leve, vou sorrir, vou olhar nos olhos da pessoa. Vou mostrar que eu percebo a pessoa, que ela não é só um objeto de funcionalidade para mim, ela não é não é só uma pessoa que está aqui no caixa para trocar o dinheiro para mim pelo pão. Não, é uma pessoa que está fazendo isso. A pessoalidade, a mulher se encarrega disso. Então, ela, nesse sentido, ela é insubstituível para o mundo ser manso, para o mundo humanizar, para envolver o mundo num amor, uma hora de amor que equilibra o peso, sabe? Oh, meu Deus, é. Então, as mulheres, tá vendo? Os corações femininos se derretem. Já entendo perfeitamente. E isso que você está falando, André, é muito interessante, porque a gente já tocou nesse assunto algumas vezes aqui em diferentes lives, e não custa nada lembrar que toda vez que a mulher é retirada dessa sua posição, toda vez que essa condição da mulher de dar sensibilidade ao mundo, ela é ameaçada, a própria sociedade paga como um todo, né? Porque a gente É. não entende hoje como a sociedade está cada vez mais cruel, como a sociedade está cada vez mais insensível com os Uhum, mais fracos, com os pobres, com os bebês, com os fetos, com os idosos. E é muito coincidente esse uhum, período, né, em que a mulher foi tirada do seu lugar. Não estou dizendo porque ela foi para o mercado de trabalho, não é isso. Ela foi tirada desse seu lugar de existência, né, porque ela pode sim, estar onde ela quiser fisicamente, mas uhum, uhum, na consciência da sua existência, ela precisa ser sempre fiel àquilo que ela tem que ser. E quando sim. ela é retirada desse lugar, quando ela é desfigurada na sua existência, a sociedade toda padece, porque se a gente perde essa referência de dar ouvido às pessoas, não só pelo retorno financeiro que elas dão, por exemplo, né, mas pelo valor que elas têm, a sociedade se torna mais cruel, a sociedade se torna mais insensível e todo mundo vai Uhum, padecer. Os doentes vão uhum, padecer, os mais velhos vão padecer, os fetos e as crianças vão padecer, as próprias mulheres vão padecer nas suas vulnerabilidades, né? Isso acaba uhum. sendo um, Sim. um suicídio, por assim É um dizer. suicídio de massa, mas é o que está acontecendo. É esse endurecimento total, esse governo tirânico agora, nessa situação que a gente está vivendo, tudo que está acontecendo, é um reflexo, né? É um Sim. reflexo da falta do exercício da maternidade que Uhum. só a mulher pode oferecer. Então, assim, toda mulher que está aqui, toda mulher já é mulher, sabe? Já é mocinha, já deve exercer isso, né? O que na criança, na menina, criança é natural, né? É uma coisa natural, tá? Não é uma coisa social. É importante sempre falar isso, né? Que não foi um machista, um fulano que colocou, não, agora a mulher vai fazer isso e o homem vai fazer aquilo. Veja, foram formando as civilizações naturalmente. A mulher foi se instalando em casa, né? Porque ela gera, ela para, ela amamenta, ela nutre. Então, tudo isso tem um sentido simbólico, trazendo para a humanidade a mulher, o ser maternal para a humanidade. Você nutre as pessoas que estão à sua volta, começa a querer nutrir as pessoas que estão à sua volta, porque você vai fazer elas crescerem, amadurecerem, e aí vai surgir o seu próprio sentido de vida, né? Então, isso foi formado tudo muito naturalmente. Ninguém falou, fulana faz isso, ciclano faz aquilo. Aconteceu, né? Então não existe essa parafernália toda que o feminismo colocou de que isso é social. Não tem nada de social. E aí eu acho importante falar para clarear bem, porque às vezes eu gosto muito eu sou muito poética, eu gosto muito da simbólica e tudo mais, e às vezes fica muito denso, talvez, e pouco prático para algumas mulheres, mas assim,
Nós temos uma essência e uma missão. Então, assim, a essência é o que nós somos. A essência é natural, né? É natureza. Então, é aquilo que nós somos, né? Eu tenho uma altura, eu tenho uma raça, eu tenho uma língua, eu tenho um sexo, eu tenho uma cor. E essas coisas são coisas dadas a mim, é da minha essência, da minha natureza, e não vai alterar. Eu não posso desejar ter 1,90 m que eu não vou. Eu posso viver desejando isso, posso escolher isso, ok. Mas o tipo de vida que eu vou ter não vai ser uma coisa muito legal, né? Assim, né? Então, saiba o que deseja. O problema grande nessa geração de hoje, começa por aí, é tá nas perguntas, naquilo que deseja. Elas buscam resposta o tempo todo e não se tocam que elas estão fazendo a pergunta errada. E é por isso que elas estão perdidas. Elas fazem pergunta errada, elas desejam coisas erradas, elas amam coisas erradas. E aí elas se frustram porque acham que não estão encontrando a resposta. Ou seja, aliás, elas acham as respostas no Google, nos livros de autoajuda, mas não funciona. E não entende por quê? Porque aquilo lá é tudo coceguinha nos ouvidos, não funciona nada. Não adianta. Você tem que saber articular, ordenar o seu tipo de pergunta, ordenar o que você ama. Tem coisas amáveis e coisas não amáveis. E ponto. Isso é dado, isso não é a gente que escolhe. Existe o belo e existe o feio. Isso ninguém diz. Ninguém pode chegar para você e falar, colocar uma privada lá bonitona, lá, pichada, é uma arte, é belo. Gente, pelo amor de Deus, entendeu? Não tem como ser belo. Então, assim, para de deixar enfiarem besteira nas suas cabeças, nas vossas cabecinhas, e não questionar, né? Então, levantar os questionamentos é fundamental. E confiar no sentido íntimo. A mulher precisa voltar a confiar naquele sentido que diz, veste essa roupa, não essa. Ai, mas eu quero aquela. A mulher que está me ouvindo sabe o que eu estou falando. Já vem logo a resposta, antes da gente raciocinar, a gente já fica, mas eu queria pôr aquela, mas a outra tá lá, apitando, sabe? Pra você pôr aquela roupa. Estou dando um exemplo prático do dia a dia para as mulheres se identificarem, reconhecerem, sabe? Então é importante acertar esses ponteiros. Que existe a essência, a natureza e as coisas dadas, e existe a missão. Então a natureza é o que somos, a missão é o que nós devemos ser. Isso é a vida. Ponto. Isso é a vida. Nascemos, para onde a gente tem que ir? Quem que a gente deve ser? E para você saber quem você deve ser, envolve algumas poucas coisas, não muitas. É que elas articulam em várias coisas, só que se você se focaliza no centro, no eixo, quem sou eu? Qual é o mundo? Qual é o tamanho do mundo? Onde estou? Sabe? Da onde eu vim? Para onde vou? São perguntinhas básicas, mas que articulam toda uma vida, o propósito de uma vida. E não perguntas, eu caso ou não? Eu como ou não? Eu fico com ele ou fulano ou com ciclano? Será que eu vou tomar anticoncepcional ou não? Não importa essas coisas. São perguntas muito fracas, são perguntas erradas, são amores errados. Entende? Então, assim, é o que somos e o que devemos ser. O que a mulher deve ser é a finalidade dela. E a finalidade dela está prevista numa espécie de tríplice, tá? Usando a filosofia steiniana. É a humanidade, então, assim, a comunidade dela, que ela cuida, a feminilidade e a individualidade dela pessoal. Então, ela vai articular nessas três coisas a vocação dela maternal para a humanidade, para formar a personalidade dela, pessoalidade e o exercício da feminilidade dela, como espécie feminina, tá? Então, se ela começar a focalizar nessas coisas, a partir de hoje, se começar amanhã ela concentrar nisso e ver, peraí, o que é ser feminina? Então, começa a ler histórias, romances clássicos, Jane Austen, sabe? Tem a biografia muito boa da Clarice Lispector, também é muito boa. O filme Mulherzinhas, começa a ver, né, essas coisas mais clássicas e contemplar como é a mulher. Para além daquele âmbito social, veja, os romances da Jane Austen é muito daquela época inglesa, muito da aristocracia, mas as mulheres eram mulheres. O ponto não é você observar o social, falar, tá vendo? A mulher não tinha dote, a mulher não tinha direito a ter herança, e não sei, não olha Aí essas começa, né? coisas. A dispersar tudo de novo. Olha a mulher ali era mulher, entendeu? Começa a observar esses romances, vendo o que é ser mulher. A mulher não sabe o que é ser mulher.
tem que aprender o que é ser mulher. E para saber o que é ser mulher, hoje em dia tem que haver uma formação. Antigamente já tinha a formação separada homem e mulher. Uma das coisas terríveis que aconteceu foi isso, inclusive. Igualar, unir a educação do homem e da mulher ao ponto de igualar, né? Sendo que não é igual. Existe uma peculiaridade na espécie. Não tem como ser igual, porque a finalidade é outra, para um bem comum. Mas a finalidade articula, é diferente, né? Exatamente. E você falou um ponto muito importante, que é um ponto de luta da minha página o tempo inteiro, né? Que assustou muitas mulheres no início, quando a gente bateu de frente com o anticoncepcional muitas vezes. Uhum, Você citou muito bem que as mulheres têm medo de ser mulher. E uhum, isso, o prejuízo que isso traz para as adolescentes hoje em dia é absurdo, porque a mãe tem essa iniciativa de silenciar o corpo da mulher hoje, torná-lo esse ser mais neutro, por assim dizer, abafar essa fertilidade feminina. A uhum. vivência das fases de um ciclo menstrual ensina muito para a mulher, por exemplo, sobre seus altos e baixos, sobre seus diferentes momentos Muito. na vida, né? Uhum. Esse momento de mais proatividade, esse momento de reclusão, tudo isso diz muito sobre a essência feminina, sobre a complexidade do ser feminino. E Uhum. não é por acaso, isso não é coincidência. Eu não falo contra isso porque eu sou um natureba de o quão mal o anticoncepcional pode fazer na vida de uma mulher nesse sentido. Não só dos efeitos colaterais biológicos, orgânicos, que a gente tanto fala, mas o quanto adolescentes morrem de medo de ter uma vida normal. Não é uma vida perigosa, é uma vida normal. A maioria dos perigos que a gente tem medo de enfrentar na vida são só a própria vida acontecendo. E a É. convivência com o próprio ciclo se torna um peso, a convivência com o controle de fertilidade se torna um peso, essa vivência de um relacionamento em que a fertilidade é uma preocupação, em que deve Uhum. haver um cuidado um com o outro, porque a gestação é uma possibilidade, isso é Uhum. a dinâmica do relacionamento acontecendo. Isso demanda responsabilidade, demanda fidelidade. E quando você silencia a mulher nesse sentido e controla isso, você abafa essas preocupações, esses pontos de convivência fundamentais para testar os relacionamentos. Não é por acaso que tantas mulheres chegam aos 30, 40 anos, como você vê na sua página diariamente, eu acompanho também, com esses dilemas de relacionamento que são elementares, que são coisas assim básicas de compreender na dinâmica da relação do homem com a mulher, e Uhum. são mulheres que vivem em plena adolescência aos 40 anos, porque É. nunca provaram relacionamentos profundos, homens que estiveram assim, verdadeiramente preocupados, engajados em Uhum. conquistá-las, em Uhum. admirá-las, porque a gente vai se colocando nessa posição de coisa, né, e não de pessoa. E aí isso vai É, se mas é a perdendo o tempo todo. formação, né? É a formação, não teve uma formação. Começa, é, a formação educacional, ela forma mesmo pessoas, não é só oferece conhecimento como está acontecendo hoje, ela Exatamente. forma o ser humano, né? Então, veja só, a vocação de formar é feminina. Então, por exemplo, a mulher que for procurar alguma profissão, ela pode fazer o que ela quiser, mas aonde ela for se instalar, ela tem que lembrar que a formação dela principal é humanizar aquilo que ela resolveu fazer. Então, seja uma delegada, uma policial, uma veterinária, ela vai humanizar aquele ambiente. Ela não pode esquecer disso. Ela não pode esquecer que a missão dela, que vem antes do tipo de profissão que ela escolheu, por exemplo, do tipo de local que ela resolveu frequentar e tudo mais. Então, assim, é importante colocar isso, que a feminilidade independe. E é uma coisa que elas não conectam, não entendem isso. Então, é uma coisa básica que o sistema educacional deveria dar. Entendeu? O que é o exercício da feminilidade, né? E como você coloca isso, articula isso na sua vida, e se isso depende ou não do tipo de profissão ou não. A mulher, ela tem que ter uma profissão, sim. Eu acho que, assim, eu sou a favor. Sim, a mulher, justamente para ela se sentir segura e para ela conseguir exercer a humanidade dela de uma forma mais plena, né? Eu acho que ela tem que ter, sim. Mas voltando a um ponto que você falou muito interessante, essa mulher que ela controla com anticoncepcionais e tudo mais, ela, ela não percebe que todo o movimento interior dela que diz sobre ela arranca, ela vai arrancando, né? Então vai ficando um branco lá dentro. E é a mulher hoje, é um branco, é uma folha em branco lá dentro, porque ela não articula mais, né, os 4 tempos do mês
com as fases lunares, com tudo isso que acontece, que não é por acaso, né? Que nós temos o símbolo da Lua também. Aí tem as estações também que articulam com os nossos sentidos também. Tudo isso ela vai perverter, porque nós somos interiores, né? Para a mulher entender assim, o mundo da mulher é interiorizado e é representado, inclusive, pelo útero, pelo órgão sexual que é para dentro, né? Várias coisas acontecem dentro de nós, né? Enquanto que o mundo do homem acontece tudo fora, o órgão sexual é para fora, ele é extrínseco, tudo acontece, ele reage. A mulher acontece, entra, penetra de um jeito nela que ela articula aquilo com várias outras coisas que já estavam lá dentro, e aí, se ela não está bem no eixo central, se ela não está na essência dela, ela começa, como eu falo lá, a viagem na maionese, né? Que ela começa a confundir o mundo interior dela com a vida real e trazer aquele mundo interior para fora como uma histérica e como bem a megera, né? A megera domada, enfim, aquele filme, né? 10 coisas que eu odeio em você e tudo mais. É justamente essa articulação errônea, né? De viajar na maionese mesmo. Então, existe todos esses caminhos perigosos, porque do mesmo local que sai a parte interessante da mulher, aquilo que ela extrai de sabedoria, desse mesmo local, se ela não está centrada, se ela não teve uma formação, desse mesmo local sai a parte ruim, né? E a parte do ruim, veja, a mulher é um canal vertical, então se sai coisa boa, ela impele todo mundo para cima, ela é como uma asa, ela impele todo mundo para cima, mas se sai coisa ruim, ela joga, ela rebaixa todo mundo por terra abaixo, inclusive ela consegue ser a mais perversa de qualquer ser humano. Homem, a mulher consegue, e a melhor que qualquer homem também, né? Então, a mulher articulando essa tríplice que eu comentei, isso é articulado como nos papéis dela de esposa e mãe, né? Para finalizar a nossa live, assim, é esposa e mãe. Veja, não é esposa só física e também não é mãe só física. Mas fica aí o convite para as mulheres meditarem sobre a função da esposa e da mãe, né? A função da esposa é ser parceira, é estar do lado, né? E a função da mãe é acolher, é proteger, é nutrir, é ser um consolo. E para todos é esse exercício. Então, o papel da mulher, a função principal é ser esposa e ser mãe para a humanidade. Independente se a vida te reservou ser esposa de fato de um homem ou não, ou ser mãe carnal e parir um filho ou não. Independente disso, se você, mulher, articular meditar sobre o papel da esposa e o papel da mãe, e extrair o sentido disso para a humanidade, você vai ser mais mulher. Mesmo você você que não teve uma educação feminista, que você não sabe exatamente o que é ser mulher ainda, eu falo por mim, eu também não tive. E eu tô aqui me propondo a dar educação feminina para não ter que percorrer o caminho gigantesco que eu passei de sofrimento, né, na minha vida. Agora, no dia da Nossa Senhora de Fátima, eu faço 37 anos, agora na quarta, e amo esse dia, inclusive. Mas assim, eu tive que aprender a bofetada, porque uma coisa que eu sempre tive é a busca da verdade e a coragem. Então, esse medo que as mulheres têm hoje, assim, é uma coisa que, gente, eu desconheço, sabe? E me assusto. E falo, não, vamos lá. Só que assim, se você não tem ainda a educação da mulher, começa a sorrir, medita sobre o papel de esposa e mãe para o mundo, independente para quem você tá oferecendo isso ou não, não negue, sabe? Teve uma diva muito fofa no meu desafio que ela falou assim: hoje eu tinha uma mulher na rua, eu tô tão feliz, tinha uma mulher na rua pedindo ajuda. E normalmente eu ia falar, não sei, não conheço, né? Eu fui lá, abri o GPS para essa que ela estava perdida, abri o GPS, ela saiu toda feliz. Gente, eu nunca estive tão feliz na minha vida. Fala, galerinha, a gente não conseguiu encerrar a tempo de se despedir, né? E não sei se a André vai conseguir voltar aqui, porque ela tava com a filhinha lá, né? As voltas com a filhinha, tadinha que tava necessitando dela. Eu não sei se ela vai conseguir voltar, e também não vou demandar isso dela, obviamente, coitada, mas
Eu queria agradecer, na verdade, todas vocês, né? Dizer que fiquei muito feliz com o resultado de mais essa semana, em que redescobrimos, né, muitas questões relacionadas à vivência da maternidade. Eu fico muito feliz que vocês tenham acompanhado toda essa semana até aqui mais uma vez. Mais uma vez a gente encerrou com chave de ouro com a Andréia, com uma live muito rica, realmente muito preciosa, com coisas muito importantes que a gente conversou sobre os aspectos da vida da mulher relacionados à maternidade, mas com uma nova perspectiva também sobre o que é ser mulher e ser mãe. Essas lives elas estão sendo colocadas no YouTube também. E eu agradeço muito a presença de todos vocês, agradeço a Andréia, que eu acho que não vai conseguir voltar mesmo. E queria dizer a vocês que cada dia mais eu fico mais feliz com o nosso crescimento junto, né? O crescimento dessa página, não em número, mas o nosso crescimento juntos, enquanto pessoas, né? Nós já não estamos aqui fazendo números, nós estamos aqui fazendo pessoas. E vocês cada vez mais tornam essa realidade possível e estão transformando o mundo de vocês à sua volta com tudo isso que a gente está discutindo aqui, né? Então, fico muito feliz, agradeço vocês. Não esqueçam de dar aquele printzinho na live, quando vocês estiverem revendo lá nos stories, e marcar a gente, marcar a mim, marcar a Andréia, para a gente poder compartilhar vocês aqui e espalhar isso aí para a galera, para que cada vez mais mulheres se permitam ser seduzidas por esse redescobrimento do que é ser mulher, do que é ser mãe, tá bom? Muito obrigado por mais essa semana linda que vocês se fizeram presentes aqui. Essa página existe para vocês e por vocês. Foi uma semana de muito trabalho, de uma exaustão absurda, em que eu não consegui fazer tudo que eu queria nessa semana de lives, mas que eu saio mais uma vez realizado e devidamente esgotado por toda a mobilização nessa página, em que a gente pôde realmente avançar mais um pouquinho, tá? A live vai ficar aqui por 24 horas, depois provavelmente ela vai para o YouTube, e continuem acompanhando a gente aí. Fiquem com Deus e mais uma vez parabéns para todas as mães e muito obrigado à dedicação de vocês. Não se esqueça que do ventre de vocês nasce toda a sociedade. Sejam esse ambiente fértil onde nascerá uma sociedade melhor, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe muito vocês, mulheres, e Nossa Senhora sempre interceda muito por vocês, tá? Esse talvez seja o maior presente que a gente possa ter para o Dia das Mães, essa consciência de que vocês personificam a existência de Deus de maneira muito especial na vida dos homens, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus. Um beijo a todas vocês, em especial para minha mãe, para minha esposa, né, para todas as mulheres da minha família, tias, madrinhas, primas, né, todas essas mulheres, as minhas amigas queridas, né, todas vocês sintam-se abraçadas e muito amadas e admiradas por esse estado de maternidade que eleva vocês a uma existência realmente sublime, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima!